Olá, Padre Marcelo, tudo certo com o senhor? Olá, Daniel, bom dia, tudo bem? Também, Gabriel, como vão as coisas por aí, Gabriel? Que bom, estamos juntos de novo, fazendo mais uma rota pelos itinerários da nossa Unicinos. Pois é, Padre Marcelo, e hoje, no Caminhando pela Unicinos, a gente vai fazer uma visita à Escola Politécnica. Não é isso? Excelente ideia, excelente ideia. E tenho a alegria de fazer essa peregrinação, digamos assim, com o nosso decano, o Sandro Rigo. Sandro, que bom te ver aí também, Sandro. Padre Marcelo, bom dia, obrigado pelo convite e seja muito bem-vindo ao caminho da Escola Politécnica. Bom, Padre Marcelo, o senhor tinha sugerido como tema da nossa conversa de hoje a questão da universidade e civilização técnico-científica, a contribuição da Escola Politécnica nesse contexto. Como é que o senhor vê a importância dessa temática? Olha, um grande tema que está nesse momento causando uma discussão importante na sociedade humana é qual é a relevância das universidades na civilização técnico-científica, né? E eu creio que a Unicinos ela se vê envolvida nesse debate, né? E eu proponho esse desafio para o Sandro Rigo, para que a partir da nossa escola politécnica e todo esse foco técnico-científico que estamos desenvolvendo, o Sandro nos ajude a ver e a entender o tema da relevância da nossa Unicinos na civilização técnico-científica. E para exemplificar um pouco as ações que se observam na Escola Politécnica nessa temática, eu quero organizar algumas temáticas mais gerais. Uma primeira seria a temática do meio ambiente e de energias, né? Nesse contexto, nós temos uma série de trabalhos sendo desenvolvidos no campo de energias renováveis, possibilidades com energia eólica, com energia solar, através dos cursos de engenharia mecânica e outros cursos de engenharia, né? E também existe um amplo debate, uma ampla experiência concreta na questão de tratamento de resíduos, que também é feito pela engenharia civil e que, inclusive, dentro da universidade, realiza esses experimentos concretos. De forma mais geral, considerando o meio ambiente, existe um projeto muito interessante tratando da temática do microplástico na bacia do Rio dos Sinos, que envolve a biologia, algumas engenharias e a área da saúde. E também todo o contexto de reservatórios subterrâneos de óleo, gás e principalmente de água, que é uma temática extremamente importante para o futuro, vem sendo trabalhados nos cursos de geologia da universidade. Então, eu poderia dizer que dentro da universidade e dentro da Escola Politécnica, nesse aspecto específico do meio ambiente e de energias, nós temos estudos que vão desde os estudos de ecossistemas até estudos específicos de aspectos microscópicos de alguns desses fenômenos. Então, a gente tem a biologia com protagonismo em pesquisas no Rio dos Sinos, na região marinha costeira, temos a geologia, através do ITT Fóssil, trabalhando em micropaleontologia, que permite uma visão geral desse aspecto. Um outro aspecto que é muito importante para a Escola Politécnica e está relacionado intimamente com a relevância da universidade atualmente no futuro, é a questão da extensão e da interação social da universidade. Então, nós temos ações de extensão a partir de atividades acadêmicas, dos cursos de arquitetura e urbanismo, que interagem diretamente com várias comunidades, algumas comunidades com demandas, algumas comunidades carentes, de São Leopoldo, Porto Alegre e regiões vizinhas. Também temos iniciativas similares nas engenharias, a engenharia civil, a engenharia elétrica. Existe um grupo conhecido como Engenheiros pela Comunidade, que tem uma parceria com o Instituto Humanitas, o IHU, e que promove rotineiramente atividades de extensão com a comunidade. Esse é um aspecto que é amplamente positivo para os alunos, eles ganham experiência, e também é bastante positivo para a comunidade como um todo, ou seja, ele aproxima a universidade da sociedade.
E também um outro aspecto nesse tópico ainda, que eu destacaria, é o empreendedorismo. Existe uma série de ações de empreendedorismo, tanto em atividades acadêmicas como atividades de extensão, que aproximam os alunos e também os professores, os pesquisadores, do nosso parque tecnológico, o Tecnocinos. Um outro aspecto bastante associado com a relevância da universidade se concentra no campo da eletrônica e no campo da computação. Nessa área, a Politécnica tem uma ampla experiência no desenvolvimento de sensores e de biosensores, envolvendo todos os cursos de engenharia elétrica, engenharia de materiais. Tá? Com isso, se torna possível o desenvolvimento de materiais inteligentes com propriedades biocompatíveis, que permitem, então, o monitoramento de pacientes em áreas específicas da saúde. Também nessa área de eletrônica e computação, cabe destacar uma experiência ampla e aprofundada com a Coreia do Sul, com várias universidades coreanas, que vem se desenvolvendo através de trabalhos de pesquisa, trabalhos de mobilidade estudantil e dupla titulação, e também na realização do Fórum Brasil-Coreia, que já se encontra na sua 8ª edição nesse ano, e vai ser realizado, inclusive, de forma online. E ainda nesse tópico de parcerias, existe uma parceria bastante importante com a HT Micron, que permitiu, em conjunto com o Instituto Semicondutores, com o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Eletrônica, o desenvolvimento de um SIP, um System in a Package, voltado para a área de internet das coisas, que é um SIP que vem sendo desenvolvido e implementado como um dos destaques da Escola Politécnica e das suas parcerias nessa área de eletrônica e computação. Tá? E, por fim, nós temos uma série de trabalhos também em estudos envolvendo comunicação, a área de comunicação conhecida como 5G, a área de cidades inteligentes, campos inteligentes, vem sendo desenvolvidos também em parceria com a eletrônica e a computação. E, por fim, eu gostaria de destacar que, no contexto da sociedade, no contexto das indústrias, o aspecto da hiperconectividade que nós temos hoje vem impulsionando o que se conhece como indústria 4.0, onde áreas como engenharia de produção, o Instituto de Semicondutores, a área da computação, vem desenvolvendo uma série de trabalhos, uma série de aproximações com indústrias e com entidades. Né? E também nós temos, nesse tema ainda, do contexto do mundo do trabalho, uma necessidade e aplicação de recursos específicos através de desenvolvimento personalizado e certificação de dispositivos que são realizados pelo ITT Performance e também pela Engenharia Civil e pelo ITT Fuse na área de segurança funcional e na área de construção. Então, envolvendo todos os cursos de engenharia. Essa questão da hiperconectividade, ela permite também e demanda também uma decisão com base de dados, que vem sendo desenvolvido através de recursos de inteligência artificial, que permitem otimização do uso de energia, otimização do uso de recursos, e também permitem a proposta de novos modelos de negócio, novos modelos de atuação. Né? Então, de forma geral, é possível dizer que esse conjunto de recursos ele pode ser aplicado em áreas específicas, eu destacaria a área da saúde, a área da indústria, e demandam e fomentam uma grande interdisciplinaridade. Nós temos uma série de projetos já desenvolvidos com esse contexto. E, além disso, eles potencializam as atividades de internacionalização, onde também a Politécnica vem desenvolvendo um trabalho bastante interessante junto a projetos como o CapSprint, projetos como o PMG, que é voltado para a modernização do ensino na área de engenharias, parcerias com a Alemanha em consórcios como a E7, parcerias com universidades da América Latina. Então, dessa forma, nós temos uma série de ações desenvolvidas em vários âmbitos relacionadas com essas visões de futuro e de relevância da universidade. Nossa, Padre Marcelo, como trabalham os nossos colegas da Escola Politécnica? Daniel, tu vês por que eu tenho tanto orgulho da Unicinos? Foi um show que ele deu aí para nós, não? E aí, por falar nisso, então, Sandro, eu ficaria muito agradecido se tu desenvolvesse um pouco mais o relacionamento da Politécnica e com a Escola de Saúde e a temática dos sensores. Eu, como professor de filosofia, estou sequioso de saber o que é que se passa na cabeça e nos laboratórios de todos vocês. Muito bem, Padre Marcelo. Existe, inclusive, um momento em que
poderíamos tratar do mito da caverna de Platão à luz dessas novas tecnologias, porque existem alguns paralelos muito interessantes, né? Mas eu diria que nós temos dúvida, volta Platão. Isso, exatamente. Eu diria que existe hoje uma interface muito produtiva e muito promissora entre a escola politécnica e a escola de saúde. E, de maneira geral, quando se fala de tecnologias de saúde, eu destacaria duas abordagens. Uma abordagem que trata dos dados existentes atualmente, como integrar, como interagir com esses dados. E uma outra abordagem que trata de criação de novos dispositivos para a aquisição de novos tipos de dados. Duas são muito importantes para a área da saúde. E nós temos exemplos de projetos nesses dois vieses. Eu gostaria de comentar, por exemplo, na questão de integração de dados, o aspecto de uso de prontuários eletrônicos do paciente, que é algo bastante importante, que auxilia a área da saúde a identificar com mais qualidade o estado do paciente. A possibilidade de analisar grandes volumes de dados, que permite, por exemplo, acompanhar indicadores de qualidade em hospitais e outras instituições, né? E dentro da Escola Politécnica, nós temos um projeto que foi iniciado recentemente, que chama Minha Saúde Digital, que é apoiado pela CAPES, no âmbito dos esforços contra o Covid-19, e que faz exatamente uso desses recursos amplos de computação para integrar dados, aplicar recursos que a gente conhece como blockchain para prevenir falta de segurança de dados e, com essa integração de dados, realizar predições de ocorrência. Então, esse é um projeto que vem andando em parceria com a Escola de Saúde e a Escola Politécnica, em parceria também com uma série de hospitais e instituições de Porto Alegre e região metropolitana. Além disso, existem outras iniciativas aproximando a Escola de Saúde, a Escola Politécnica, da Secretaria Estadual de Saúde, para o uso mais qualificado de dados de programas como o Programa de Infância Melhor, conhecido como PIM, ou programas de monitoramento de diagnósticos de ocorrência de câncer. Então, são iniciativas que permitem, então, integração de dados de vários pacientes em várias bases separadas e que geram a possibilidade de relatórios, de acompanhamento e de inteligência sobre como aplicar melhor os recursos da saúde. Um outro aspecto que também é interessante, ainda nessa questão de tratamento de grande volume de dados, é o que a gente chama de atenção terciária. Então, existe um grande projeto, que é chamado Sala Cirúrgica do Futuro, desenvolvido pelo Núcleo de Excelência Software da Escola Politécnica, em parceria com a Siemens e com a FAU, a Universidade Friedrich Alexander, ambas na Alemanha, e que trata de uso de inteligência artificial e internet das coisas dentro da sala cirúrgica, para flexibilizar e acompanhar o processo dentro dessa sala cirúrgica. Um outro projeto também é resultado de um amplo trabalho de um grupo de pesquisa conhecido como Geoinformática Médica, trabalha com recursos de processamento de imagens, realidade virtual, sensoriamento remoto, visão computacional e apoia iniciativas de NCT como o INAGEMP, que é o Instituto Nacional de Genética Médica Populacional, que permite com esse conjunto de recursos, apoiar, por exemplo, o Censo Nacional de Isolados, que busca agrupamentos de populações brasileiras que tenha frequência de doenças raras. Tá? Uma outra iniciativa também é a rede de doadores de medula óssea, que também é apoiado por esse tipo de projeto, e aspectos de projetos de microencefalopatia, que também se beneficiam desse tipo de recurso de visualização. Tá? No âmbito da segunda linha, que seria a criação de novos dispositivos para obter dados e apoiar aspectos de saúde, nós temos um trabalho muito interessante desenvolvido na área do Instituto de Semicondutores, junto com o programa de engenharia elétrica, junto com a área da saúde, em especial o PPG de enfermagem, que é o desenvolvimento de biosensores, onde nós temos materiais que permitem simular e realizar com o mesmo efeito, né, simulações imunológicas e metabólicas de órgãos humanos, conhecidos como Organ on a Chip. Então, existem alguns trabalhos nessa linha. Existem também já trabalhos desenvolvidos e concretizados, como, por exemplo, um dispositivo microfluídico para ampliação de DNA, um biosensor em grafeno para fazer o monitoramento do processo de coagulação sanguínea, um catéter para monitoramento de pressão craniana, e alguns projetos bem recentes na área ligada à Covid-19 para o desenvolvimento de um ecossistema de monitoramento e controle de pacientes suspeitos de contágio de Covid,
ou em áreas de grande concentração populacional, por exemplo, cidades, escolas, ou então em locais remotos, por exemplo, uma comunidade indígena. Tá? E um outro trabalho bastante recente envolve a avaliação de propriedades de nanopartículas de prata, ouro, óxido de zinco, para aplicação em tecidos e superfícies na área de saúde. Um outro projeto que integra sensores fisiológicos e a área da saúde é um projeto que trata do monitoramento de estresse. É um projeto desenvolvido com a engenharia elétrica, a computação, a psicologia, a educação física, e é uma tecnologia que vai ter ampla aplicação na área da psicologia. É uma tecnologia que permite que sensores vestíveis sejam usados pelo paciente, pelo usuário, e que, com isso, ele consiga, então, ter uma avaliação e um monitoramento do estresse, tanto em consultório como no seu ambiente de trabalho. Então, esse é um outro projeto que vem sendo desenvolvido, né? E na área da computação aplicada à saúde, dentro do PPG de computação aplicada, nós temos também vários trabalhos usando inteligência artificial e processamento de imagens, inteligência artificial e processamento de texto, para a identificação de tumores, para a identificação de problemas ligados à COVID, em imagens de radiografia, e também classificação de textos médicos na área de oncologia. Então, esses são exemplos dessas iniciativas já existentes. Eu poderia também destacar um outro projeto chamado Farmácia Viva, que é um projeto de origem da área de enfermagem e que tem o apoio da engenharia agronômica, da biologia, que trata da produção de fitoterápicos, com o objetivo de apoiar o SUS e apoiar principalmente o município de São Leopoldo, né, a diminuição do uso desses remédios sintéticos. Então, essa é uma parceria entre a escola, né? E, por fim, Padre Marcelo, gostaria de destacar essa visão de integração, ela vem obtendo concretude. Nós aprovamos recentemente uma etapa inicial de um projeto de criação de um centro de referência de pesquisa em tecnologias e saúde. Foi aprovado pelo FINEP executivo, num primeiro momento. O objetivo é criar um ambiente que possa integrar a Escola da Saúde, a Escola Politécnica, o Tecnocinos e várias entidades da sociedade com esse objetivo de desenvolvimento de tecnologias aplicadas a áreas da saúde. Então, esse é, de forma resumida, né, um conjunto de alguns exemplos que nós temos nessa área, que, como eu disse no início, é bastante promissora. Daniel, eu quando li esse projeto que ele referiu agora por último, não? Um centro em que faz toda uma sincronia de trabalhos com várias especialidades, não? Eu fiquei muito orgulhoso e realmente eu estou convencido, né, que nós temos alguma palavra a dizer a esse mundo novo que está chegando. Parabéns por esse projeto, Sandro. Parabéns. Mas, Padre Marcelo, o grande eixo da segunda temporada aqui do Caminhando pela Unicinos tem sido a questão de repensar a universidade. Qual a importância desse movimento? Olha, exatamente, eu creio que nós estamos começando a abrir rotas nesse repensar a Unicinos. E eu teria muito interesse de escutar o decano Sandro em como é que, a partir da Politécnica, como é que ele está vendo a universidade nos próximos anos. Padre Marcelo, em relação a essa visão do futuro da universidade, eu contextualizaria essa visão de futuro no momento que nós vivemos. Nós dizemos que estamos na sociedade da informação, na sociedade do conhecimento, né? Esse é um contexto que aumenta a importância da interdisciplinaridade, aumenta a importância da internacionalização e da cooperação, e um dos motivos para isso é que estão sendo tratados ou estamos face a problemas maiores, problemas mais complexos, problemas mais desafiadores, né, que dependem para sua solução em grande parte de colaboração. Nós poderíamos trazer vários exemplos, mas pegando a área da saúde, nós temos várias situações na saúde onde a grande quantidade de dados gerados em várias instituições de pesquisa colabora para se chegar a uma solução mais rápida e mais efetiva em algumas situações, né? Então, eu diria, a partir desse contexto, usando também palavras de outros autores, que estamos vivendo, sim, uma mudança de época, né? E essa mudança de época ela é conectada, em parte, não unicamente, mas em grande parte, com os avanços que nós localizamos nas tecnologias de informação e comunicação,
né, e com os avanços na digitalização. Né? E como é que eu vejo esses avanços? Por que eu diria que isso é algo importante? Porque eles mudaram a dinâmica de produção de conhecimento e mudaram a dinâmica de distribuição de conhecimento. Então, isso tem um impacto direto no contexto da universidade. Né? Existem várias comparações que se faz, a gente poderia comparar com outros momentos da história, onde, por exemplo, se desenvolveu a agricultura e se proporcionou alguns recursos novos, se desenvolveu a industrialização e se gerou outros recursos novos. Ou seja, estamos hoje vivendo um evento com a melhoria das tecnologias de comunicação, com o avanço da digitalização, um evento que gera um patamar novo de possibilidades. Né? Então, eu diria que, na verdade, esse contexto, ao invés de diminuir, ele amplia a necessidade e amplia o papel da universidade como o locus de produção e divulgação de conhecimento. Essa vem sendo a missão da universidade, desde que foi conhecida, né? Mas, ao mesmo tempo, esse contexto demanda uma reorganização da dinâmica interna da universidade, uma reorganização da dinâmica de interação externa da universidade, e basicamente incluindo mais flexibilidade, mais dinamicidade na geração do conhecimento dentro da universidade. Então, já se observa, por necessidade desse momento, uma série de processos, por exemplo, na pesquisa, processos do ensino, processos na extensão, sendo reorganizados e sendo modificados. Né? Além disso, essa questão toda da comunicação e da digitalização, ela permite uma aproximação muito maior da sociedade e da universidade, e, por sua vez, uma entrega muito mais direcionada, se a universidade estiver aberta para isso, de recursos para a sociedade. Né? Então, eu diria também, aproveitando o contexto, né, que o aspecto da sociedade de informação, a sociedade de conhecimento, e o aspecto de transformação digital que nós estamos vivendo, sofreu um contexto específico nesse ambiente de pandemia que está sendo vivenciado atualmente. Poderíamos dizer que o ambiente da pandemia e o evento da pandemia, ele está se caracterizando como um catalisador de diversas iniciativas que já estavam em andamento, um catalisador de diversos recursos que já existiam de forma incipiente, né, e que, de uma hora para outra, né, receberam mais atenção. Então, eu diria que o debate sobre a digitalização, ele se transformou em um experimento de digitalização. Então, esse é um aspecto que eu destacaria como importante nesse momento que tem sido vivido, porque ele traz experiências concretas sobre as quais se observa possibilidades de melhoria, de modificação. Então, eu diria que a universidade ela vem se reorganizando nas suas práticas, nas suas dinâmicas. Né? Eu diria que a universidade ela segue com um papel de protagonista, um papel de responsabilidade nesse momento, mas ela vai seguir de uma forma diferente da forma como a conhecemos. Né? E talvez ela siga modificando numa velocidade maior do que se observa atualmente em modificações históricas, né, dado esse contexto. Mas eu diria que é uma mudança para melhor. Sandro, Daniel, a Unicinos é um excelente lugar para vivermos as incertezas e a imprevisibilidade do coronavírus. Mas ela é um locus que constrói conhecimento e constrói cidadania. Para mim é um privilégio estar junto de vocês, né? Professor de filosofia, refletindo e participando da construção das rotas que vão desembocar na Unicinos daqui a 10, 15 anos. Então, muito obrigado mesmo e que a gente tenha o coração cheio de elan, de generosidade e a nossa inteligência desbravadora para a gente encontrar novos caminhos para a humanidade. Padre Marcelo, eu agradeço, é um prazer e uma honra participar dessa conversa e, desde já, obrigado pela oportunidade. Eu também gostaria de agradecer a presença do decano da Escola Politécnica, o professor Sandro Rigo, e também agradecer a sua participação nesse bate-papo aqui com a gente, Padre Marcelo.
E o segundo episódio do Caminho pela Unicinos fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.